Eram 3 horas da manhã quando o telefone acendeu em silêncio na mesa de cabeceira. Nenhuma mensagem foi enviada, nenhuma ligação foi feita. Apenas o brilho rápido da tela anunciando que uma foto antiga, tirada há quase 3 anos, tinha sido visualizada no escuro. Do outro lado da cidade, na solidão de um quarto silencioso, alguém tentava inutilmente dormir enquanto a memória de um olhar sincero, paradoxalmente, insistia em atravessar a escuridão. Por que a mente humana se recusa a enterrar quem marcou a sua história com verdade? Por que o mesmo orgulho que parece invencível durante a luz do dia desmorona completamente quando as luzes se apagam? A resposta para esse enigma não está na superficialidade das redes sociais e nem em simpatias populares. Ela reside nas camadas mais profundas do inconsciente humano, mapeadas pelo psiquiatra suíço Carl Gustav Jung. Quando você passa pela vida de alguém entregando a sua verdade, o seu afeto genuíno e a sua lealdade, você não cria apenas uma lembrança passageira. Você imprime uma assinatura psíquica na alma do outro, um padrão de segurança e paz que o ego dele tenta inutilmente apagar. Compreender a mecânica oculta de por que essa pessoa do seu passado não consegue se libertar da sua lembrança durante as madrugadas vai devolver a você o verdadeiro peso da sua dignidade, curar as feridas da rejeição e mostrar que a sua luz nunca pôde ser apagada pelo desprezo alheio. Considere o drama cotidiano vivido por milhões de pessoas que tentam enganar a própria psique. Durante as horas claras do dia, a pessoa do seu passado veste a persona, a máscara social desenhada para projetar sucesso, independência e indiferença. Ela trabalha, conversa com colegas, posta fotos sorridentes e repete para si mesma a mentira confortável de que a sua ausência não fez a menor diferença na vida dela. A persona atua como uma anestesia emocional temporária. Enquanto o mundo exterior exige atenção e oferece distrações constantes, o ego do outro se sente seguro e no controle da situação. No entanto, quando a noite chega e o silêncio da casa obriga a mente a se desligar do barulho externo, a anestesia perde a validade. Sem a plateia para aplaudir a encenação, a máscara cai. É no isolamento do travesseiro que o inconsciente cobra a sua conta. As verdades reprimidas ao longo do dia rompem as barragens do ego e invadem o pensamento do outro com a força de uma maré alta. Nesse instante de vulnerabilidade obrigatória, a ausência da sua presença ganha corpo e forma. A pessoa descobre que por trás da fachada de autossuficiência existe um vazio gelado, que nenhum encontro casual, nenhuma bebida e nenhum comentário raso em redes sociais conseguiu preencher. O seu nome surge na mente do outro não por um ato de vontade, mas como uma necessidade desesperada do inconsciente por um porto seguro. Pense no contraste doloroso que essa pessoa enfrenta no escuro do quarto. Durante o dia, o orgulho serve como um escudo rígido contra a dor do arrependimento. O outro tenta convencer a si mesmo de que tomou a decisão correta, ao se afastar ou ao permitir que você caminhasse para longe. No entanto, o inconsciente não obedece aos comandos da vaidade. Quando a escuridão reduz o mundo ao ritmo da respiração, a memória afetiva traz de volta cada detalhe das conversas sinceras que vocês tiveram, a sensação de paz que a sua presença transmitia e a lealdade rara que você offered sem pedir garantias em troca. Esse retorno involuntário das lembranças transforma a madrugada em um tribunal silencioso. A pessoa é forçada a encarar a constatação incômoda de que a vida se tornou ligeiramente mais pobre e mais cinzenta, sem o seu brilho ao lado. Cada hora vivida sob a ilusão do orgulho custa caro para o equilíbrio psíquico de quem rejeitou a verdade. A mente não consegue apagar registros de afeto genuíno, porque esses registros pertencem ao inconsciente profundo, onde as máscaras do ego não possuem poder de manipulação. Quando você se retira com dignidade, a sua imagem se purifica da carência e se consolida na memória do outro, como um símbolo de paz e integridade. O outro descobre que a liberdade sem a sua presença é apenas um deserto fantasiado de independência. Para ilustrar como esse fenômeno ocorre na prática, imagine a história de Lucas. Durante quase 2 anos,
Lucas viveu um relacionamento onde recebia apenas sobras de tempo, respostas atrasadas e promessas que nunca se cumpriam. A outra pessoa agia com uma arrogância velada, consciente do amor sincero que Lucas dedicava a ela. Ela acreditava que Lucas seria uma constante eterna em sua vida, alguém que aceitaria qualquer nível de desatenção sem jamais ir embora. Cansado de alimentar uma ilusão desequilibrada, Lucas não fez escândalo, não fez ameaças e não procurou vingança. Em um determinado domingo, ele apenas recolheu as suas coisas, desejou paz a outra pessoa com extrema educação e fechou a porta em silêncio. Ele assumiu o comando da sua soberania e nunca mais enviou uma única mensagem. Nos primeiros 3 meses, a outra pessoa tentou agir como se nada tivesse acontecido. Saiu com novos conhecidos, frequentou festas e tentou preencher o vácuo com distrações rápidas. Contudo, em cada novo encontro, ela se deparava com a mesma aridez emocional. As pessoas com quem conversava buscavam apenas validação própria, trocavam elogios vazios e desapareciam no primeiro sinal de dificuldade. Aos poucos, a memória do afeto verdadeiro oferecido por Lucas começou a perseguir aquela pessoa. Ela lembrou de como Lucas a escutava com paciência nos dias difíceis, de como ele não jogava conversas fora e da segurança inabalável que sentia ao lado dele. A comparação entre a futilidade do presente e a nobreza de Lucas transformou a saudade em um peso insuportável no peito daquela pessoa durante as madrugadas. A história de Lucas reflete a realidade de milhares de pessoas que entregaram o seu melhor a quem não estava preparado para receber. O afeto verdadeiro deixa marcas profundas, porque é uma raridade em um mundo dominado pela utilidade e pela superficialidade. Quando você se retira com dignidade, a sua ausência ganha um peso maior do que a sua presença constante costumava ter. O outro descobre, pelo contraste da solidão, o valor daquilo que destruiu com a própria imaturidade. O arrependimento tardio é o fruto inevitável da imaturidade relacional. Quem troca um relacionamento pautado na lealdade e no respeito por distrações efêmeras, descobre mais cedo ou mais tarde a aridez das conexões sem alma. Lucas compreendeu que o seu papel na vida do outro havia sido cumprido e que a sua missão agora era honrar a própria caminhada. A dignidade da retirada silenciosa é a maior lição que um ser humano maduro pode ensinar a quem desvalorizou o afeto recebido. Na psicologia analítica de Carl Jung, a projeção é o mecanismo pelo qual nós atribuímos ao outro os nossos próprios sentimentos e inseguranças reprimidas. Enquanto você lutava pela relação, buscando diálogo e tentando ajustar os ponteiros, você carregava nos seus ombros todo o medo do término. A outra pessoa se sentia forte e independente, porque todo o desgaste emocional estava concentrado na sua busca. No entanto, no momento em que você desperta e assume uma postura de soberania silenciosa, ocorre o fenômeno da projeção invertida. O medo da perda e a dor da rejeição migram de volta para a psique do outro. Ao perceber que você não está mais esperando por um sinal, que não manda recados indiretos e que seguiu em frente com a sua vida, o ego daquela pessoa entra em pânico. A ilusão de controle desmorona, e ela é forçada a encarar o luto da escolha errada. O inconsciente daquela pessoa começa a articular perguntas dilacerantes na calada da noite. Por que eu deixei aquela pessoa ir embora? O que aconteceu para ela mudar tanto? Será que ela encontrou alguém que enxergou o valor que eu ignorei? Essa espiral de questionamentos é a cobrança inevitável que a psique realiza contra quem agiu com leviandade perante o afeto sincero. A projeção invertida é a justiça automática da mente inconsciente. Quando você para de carregar o peso da relação sozinho e se recolhe ao seu centro, a realidade cai sobre a arrogância do outro. A pessoa descobre que a força aparente que demonstrava dependia inteiramente da sua submissão. Sem a sua busca contínua, ela se descobre sozinha com as próprias lacunas emocionais e com a certeza de que perdeu algo que não se encontra em qualquer esquina. Quando a carga emocional retorna ao seu dono de direito, o manipulador se vê desprovido da validação que alimentava o seu ego. O peso que antes te sufocava
passa a sufocar quem causou a ferida. Esse reequilíbrio energético é a lei natural da psique. Ninguém consegue fugir indefinidamente das consequências da própria insensibilidade. Carl Jung dedicou anos de estudo para compreender o fenômeno da sincronicidade, as conexões significativas entre eventos internos e externos que não podem ser explicadas pela relação de causa e efeito convencional. Quando duas pessoas desenvolvem uma ligação afetiva intensa, os seus inconscientes permanecem conectados por pontes invisíveis de energia psíquica. É extremamente comum que, no momento em que você atinge a verdadeira indiferença elegante e se liberta da obsessão pelo outro, a pessoa do seu passado comece a sonhar com você com uma frequência impressionante. O inconsciente dela, desprovido do controle do ego desperto durante o sono, projeta a sua imagem nos sonhos em busca da integração e do perdão que não foram alcançados no mundo desperto. A pessoa acorda assustada no meio da noite, com o coração acelerado e com a sensação nítida de que você esteve presente no mesmo quarto. Esse contágio psíquico ocorre porque a sua nova energia de independência cria uma força de atração no campo sutil. Quanto mais firme e focado no seu próprio caminho você permanece, mais o seu fantasma psíquico inquieta o sono daquele que te negligenciou. Os sonhos recorrentes sobre você são o sintoma definitivo de que o inconsciente do outro recusa aceitar a perda. A psique do outro tenta, através das imagens simbólicas do sono, reconstituir o laço que o ego consciente destruiu. Essa inquietude noturna é a prova de que a sua presença não foi um evento banal, mas sim uma experiência transformadora que marcou a trajetória do outro para sempre. O mundo dos sonhos é o refúgio onde o inconsciente expõe o que a consciência tenta esconder. Nenhuma frieza de superfície consegue anestesiar os avisos que surgem durante o sono. A imagem da sua soberania permanece viva nos sonhos do outro como um lembrete constante de que o afeto verdadeiro era a única coisa real em meio a tantas ilusões. O ego manipulador e imaturo sabe perfeitamente como reagir a términos caóticos, cheios de acusações, barracos e bloqueios emocionais nas redes sociais. Diante da raiva reativa, o outro consegue se vitimizar e encontrar justificativas para os próprios erros, dizendo aos amigos que você era uma pessoa difícil ou desequilibrada. Porém, quando você se retira com nobreza, sem ofensas, sem fazer espetáculo, desejando o bem em silêncio, mas fechando a porta com firmeza, você deixa o ego do outro totalmente desarmado. A saída nobre deixa um mistério doloroso gravado na mente daquela pessoa. Ela não tem como te difamar ou te rotular. Na memória dela, permanece apenas a imagem de alguém forte, educado e consciente do próprio valor, que tentou o seu melhor e teve a coragem de ir embora quando percebeu o desrespeito. A essa postura elegante junta-se o devastador medo da substituição. A mente do outro passa as noites imaginando você sorrindo, prosperando e oferecendo a sua lealdade e o seu carinho para outra pessoa que saiba valorizar a sua essência. A ideia de que outro alguém usufruirá da luz que ele desprezou causa uma ferida narcísica insuportável no peito do invejoso. A saída nobre é o ápice do respeito próprio. Ao recusar o papel de vítima e ao não entregar a sua dor como espetáculo para o outro, você assume uma estatura moral inabalável. A pessoa do seu passado carregará na consciência a lembrança de alguém que não pôde ser comprado com migalhas e que preferiu a solitude do crescimento ao convívio com a mediocridade. A nobreza do encerramento é o maior legado que você deixa em uma relação que chegou ao fim. Ao se recusar a descer ao nível das pequenas rivalidades, você se torna inalcançável. O tempo revela que quem sabe ir embora no momento certo preserva a sua luz e deixa no outro a saudade incurável de quem conheceu a verdadeira dignidade. Capítulo 6. A construção da sua soberania e a libertação do passado. É vital que façamos uma pausa para alinhar a nossa intenção. Saber que alguém do seu passado pensa em você durante as madrugadas pode trazer um alívio momentâneo para as feridas do seu orgulho, mas a psicologia analítica de Carl Jung nos convida a ir muito além da vaidade.
O objetivo da sua jornada não é fazer o outro sofrer de saudade ou esperar que ele volte de joelhos pedindo perdão. O verdadeiro objetivo é a conquista da sua soberania interior. Sua soberania é construída quando você para de olhar para o retrovisor em busca de respostas ou reparações do passado e passa a focar 100% da sua energia vital na edificação do seu próprio presente. Você perdoa as imaturidades do outro não para absolvê-lo, mas para limpar o seu próprio coração de qualquer lixo tóxico que possa desacelerar os seus passos. Ao alcançar a soberania interior, as algemas emocionais que te prendiam àquela história se rompem por completo. Você descobre que o amor do outro nunca foi a fonte do seu valor. O seu valor é uma premissa divina, ancorada no seu si mesmo e na sua conexão com o sagrado. A soberania interior é a conquista da paz que nada no mundo externo pode perturbar. É a consciência tranquila de quem honrou os seus sentimentos, aprendeu as lições necessárias e seguiu em frente sem olhar para trás com ressentimento. A liberdade psíquica se consolida quando o passado deixa de ser uma ferida aberta e se transforma em sabedoria acumulada. Você olha para trás com gratidão pelas lições, mas sem qualquer desejo de retornar ao que te apequenava. A soberania interior te coloca no centro da sua própria vida, onde nenhuma ausência alheia possui o poder de abalar a sua integridade. Como consequência inevitável da sua transformação de consciência, o universo opera o fenômeno da reorganização do destino. A realidade externa sempre se molda à frequência da sua mente inconsciente. Enquanto você aceitava ser tratado como opção, você atraía cenários e pessoas que confirmavam a sua baixa estima. No entanto, a partir do momento em que você estabelece limites inegociáveis e passa a se tratar com dignidade, a sua órbita relacional é purificada. As pessoas interesseiras e superficiais se afastam naturalmente da sua vida, pois percebem que não possuem mais recursos emocionais para pagar o preço do seu convívio. Em contrapartida, novos caminhos se abrem. Você passa a atrair mentes maduras, pessoas íntegras e relacionamentos elevados, baseados na reciprocidade e no respeito mútuo. E a pessoa do seu passado? Ela permanecerá com a imagem da sua soberania gravada na memória das suas madrugadas. Ela compreenderá, no silêncio da sua solidão, que a sua presença foi uma bênção rara que ela não soube honrar e que a porta para a sua alma se fechou definitivamente. A reorganização do destino é a recompensa de quem escolhe a verdade da própria jornada. O passado passa a ser visto apenas como um capítulo necessário de aprendizado, enquanto o futuro se abre como um horizonte infinito de realizações legítimas. O alinhamento com a sua essência atrai naturalmente eventos e pessoas que ressoam com a sua nova frequência de autorrespeito. Nada no universo se perde quando você escolhe a honra e a verdade. A vida retribui em dobro a coragem de quem fecha portas tóxicas para abrir caminhos de elevação e realização pessoal. Chegamos ao fechamento da nossa reflexão de hoje no canal As Leis Invisíveis. Se as palavras deste estudo sobre a psicologia de Carl Jung trouxeram paz, clareza e fortalecimento para a sua alma, guarde esta verdade no seu coração. Você não veio a esta vida para ser a segunda opção de ninguém, para mendigar atenção ou para desperdiçar os seus anos tentando ensinar maturidade a quem escolheu continuar cego. A sua vida é um dom sagrado e a sua energia é um tesouro que deve ser entregue apenas a quem sabe edificar um altar de respeito ao seu lado. Use o seu tempo para cuidar do seu corpo, fortalecer o seu espírito, estudar, prosperar e criar uma realidade da qual você se orgulhe ao se deitar para dormir. Quando você aprende a se amar por inteiro e a encontrar o seu porto seguro na presença do seu si mesmo, o mundo perde o poder de te manipular. O amor autêntico nunca exige que você se diminua ou que aceite o desrespeito para ser mantido. Se esta reflexão brought luz para o seu caminho hoje, deixe o seu depoimento sincero nos comentários abaixo. Compartilhe a sua experiência de superação e se inscreva no canal As Leis Invisíveis para acompanhar os nossos próximos estudos sobre a mente e o espírito humano.
Caminhe pela sua jornada com serenidade, nobreza e cabeça erguida. O seu valor é inegociável e o seu futuro é brilhante. Que a paz acompanhe cada um dos seus passos. Aprenda a confiar nos ciclos da sua existência e a aceitar que o encerramento de certas etapas é a condição necessária para o nascimento de uma versão mais forte, consciente e realizada de si mesmo. Mantenha a sua atenção focada no presente, honre a sua história e permita que a sabedoria do seu inconsciente continue guiando os seus passos rumo à plenitude do si mesmo. A sua integridade é o seu maior tesouro. A cada escolha de recolhimento consciente e respeito à própria história, você reforça a estrutura da sua dignidade. O peso do passado se dissolve à medida que você habita o presente com soberania e clareza. Siga em frente com a certeza de que a sua caminhada é valiosa e de que a sua integridade é o seu bem mais precioso. Que a paz e a verdade acompanhem todos os seus passos. Cultivar a presença consciente e a clareza de propósito é o fundamento de uma caminhada psíquica equilibrada. Cada desafio superado com nobreza acrescenta uma camada inabalável à sua estrutura psicológica, permitindo que você navegue pelas tempestades do mundo sem perder a referência da sua própria luz. A maturidade não consiste em evitar as dores da existência, mas em transformá-las em matéria-prima para a construção de um caráter autêntico. Ao compreender as leis profundas do inconsciente, você deixa de ser refém das reações alheias e assume a autoria completa da sua história. Permaneça alinhado com os seus princípios mais elevados e confie na força silenciosa que reside no seu interior. Nenhuma tempestade passageira pode abalar a árvore cujas raízes estão profundamente cravadas na verdade do si mesmo. A cada passo dado em direção ao conhecimento de si mesmo, o peso da opinião alheia diminui. Você percebe que a busca por pertencimento em círculos que não ressoam com a sua verdade é uma ilusão que custa caro demais para o seu equilíbrio interior. Abrace a sua singularidade com tranquilidade. O mundo precisa da clareza, da empatia e da visão de quem tem a coragem de olhar para o fundo das coisas sem se deixar intimidar pelas sombras da superfície. Mantenha a sua jornada firme, honre o seu espaço sagrado e permita que a sua paz interna seja o único critério para todas as suas decisões de convivência. A sua integridade é a sua maior vitória.